Olá, bom dia, mais um café com saúde. Hoje mudei, né, o meu fundo, ó, de tudo decoradinho de Natal. Na verdade, eu sempre uso esse fundo aqui, né? Tem uma paredezinha aqui, ó, preta, legal, com luzinha. É que depois eu acabei usando aquele lado ali pelas plantas, né? A gente acaba tendo que diversificar um pouquinho mais. E vou falar um pouco hoje sobre a ceia de Natal, né? Acho que muitas pessoas perguntam quando querem se alimentar bem. Eu acho que esse período aí, né, de Covid, as pessoas deram uma atenção especial à sua saúde. E aí elas ficam muito preocupadas se na ceia de Natal vai poder comer, se vai ganhar peso, porque festas de fim de ano a gente ganha tanto peso. E eu vim, né, ter esse bate-papo aqui com vocês a respeito dos pratos, o que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Eu digo assim, que são orientações, porque a data mesmo, né, o dia 24 à noite e o dia 25, é óbvio que é um evento social, onde você vai priorizar o que você gosta, o seu convívio com a sua família, tá? E não simplesmente ficar ali calculando caloria, se eu tô, né, fazendo dieta ou não. Oi, Aline, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre ceia de Natal. Deixa eu até escrever aqui para as pessoas entenderem. Aline, se você quiser participar um pouquinho da minha live, se você quiser dar uma participação especial, tá? Será muito bem-vinda. Só você me solicitar aí se você quiser, ok? Oi, Jaqueline, tudo bem? Grazi. Então, eu comecei falando sem ninguém na sala, né? Só porque quem assiste o vídeo não ficar assim, né? Ficar bem objetivo, porque eu procuro fazer vídeos curtinhos de 30 minutos. Mas o tema é ceia de Natal e acredito que é um tema que muita gente fica se perguntando porque come demais, tem medo de ganhar peso, ou os hipertensos, os diabéticos, o que acontece aí, né, nesses dias que são 24, 25, dia 31 e dia 1º. Então eu vou focar bastante no Natal, depois eu pretendo fazer uma nova para Réveillon, porque geralmente são pratos bem diferentes, né? São tradições diferentes em relação aos pratos. Bom, começar a falar que a gente está nesse período aí de Covid, entendo que muitas famílias vão limitar o seu número, né? A maioria vai ter um número menor de pessoas e não aquelas grandes festas, aquelas grandes comemorações com muita gente. Isso já me faz despertar a preocupação até com a relação ao controle de qualidade dessa comida no dia seguinte. Porque quando a gente faz uma mesa muito farta, depois a gente precisa de espaço na geladeira para guardar todo esse alimento. A maioria é bastante perecível, como acontece principalmente com salpicão, né, com o próprio frango, peru. Geralmente a gente tem mais de uma ave, né, na mesa, e aí sobra um pouquinho de cada coisa, as pessoas já estão cansadas, deixam lá na mesa. E às vezes é difícil, como eu falei, espaço na geladeira para guardar tudo. Então, assim, a primeira preocupação que eu acho que a gente tem que ter é em relação a isso. Faça comida, quantidade suficiente para que as sobras caibam dentro da sua geladeira. Nem que depois você tenha que tirar as frutas da geladeira, deixa a parte, tira os legumes, bota ali numa outra fruteira, mas eu preciso de espaço para guardar o que é perecível, que é principalmente, né, as carnes, seja do bacalhau, da carne de porco ou mesmo da ave, tá? E até inclusive a ave é bem perigosa, eu vou explicar o porquê, se ela não for bem cozida no meio, e até em relação à carne de porco. Então, isso depois de pronto, porque ela já fica um bom tempo, né, exposto. Se a gente parar para ver, essa carne começou a ser assada, a ser cozida no meio da tarde. Aí a gente espera esfriar um pouquinho, guarda ali no forno, mas aquele tempo as bactérias já estão se multiplicando. E fora que é um calor, né? Aqui no Rio de Janeiro, na maioria dos lugares. Oi, Cláudia, tudo bem? Cláudia, nutricionista também, e trabalhou comigo lá na Roche. E aí eu me preocupo muito com essa questão, como eu falei, da toxinfecção alimentar. Então, ó, rabanadas,
a parte das proteínas em geral precisam, e as sobremesas precisam ser armazenadas na geladeira. Se possível, tire só no momento, ou tire metade, tipo, eu fiz uma quantidade, e aí você pode tirar metade para colocar lá na mesa e aos poucos você vai repondo, para não deixar esse alimento tanto tempo fora da refrigeração. Eu já tive até alguns casos de família, assim, né, com muita gente, e que o salpicão, ó, foi aí o motivo da toxinfecção de muita gente. E a gente está num período muito difícil, né, em relação a atendimento médico, em emergência, ou em qualquer coisa por conta do Covid. Mas como eu expliquei, eu acho que esse ano vai ser atípico, acho que a gente vai ter famílias menores grupos, então cuidado, não precisa fazer aquela mesa tão farta como a gente geralmente faz, né? Então vou começar falando a respeito das proteínas. O clássico mesmo a gente sabe que é o peru, né? O peru de Natal é o clássico que a gente tem no Natal. O peru é uma ave que a gente considera uma proteína de carne magra, é saudável, boa qualidade. O que a gente só não gosta tanto, né, a gente que é nutricionista, é aquele tempero, porque geralmente quando você compra, já é uma carne que já vem temperada de fábrica. E aí esse tempero, essa salmoura, geralmente vem glutamato monossódico, uma série de produtos industrializados. Então, o que eu recomendo é que chegue em casa, descongelou, o certo é descongelar dentro da geladeira, gente, não deixar descongelar fora da geladeira, porque senão a carne ela começa a descongelar por fora, mas no miolo dela ainda tá congelado, e aí você deixa horas ali fora, as bactérias só estão se multiplicando nessa parte de cima, né, daquela carne. Então o certo é você tirar uns 2 dias de antecedência do teu freezer, botar num tabuleiro e deixar dentro da geladeira. Depois você deveria lavar para tirar aquele excesso de salmoura, temperar novamente com temperos naturais. Você pode botar vinho, que ajuda a deixar a carne mais macia, um limão. Eu gosto muito de espremer laranja também, acho que dá um sabor excelente. E aí tempero tudo bonitinho e coloco dentro do forno para assar, de preferência com papel alumínio, e ali vai precisar cozinhar por horas. Porque se você deixa numa temperatura muito alta, ele vai assar por fora, mas o miolo ali, ó, que estava congelado, continua cru. E aí é o risco, né, de ter a toxinfecção alimentar. Porque se esse miolo do peru não for bem cozido, por isso que tem o termômetro, né? A gente tem que esperar ter aquela temperatura para o termômetro poder subir e a gente ter certeza que aquela carne foi bem cozida, porque senão é um risco. E aí, logo depois do peru, né? Então, essa é a dica que eu dou, ó. Deixa o peru descongelar por pelo menos 2 dias, tempere novamente, tire aquele excesso de tempero que vem da indústria e faça o seu com alecrim, com temperos verdes. Sempre coloque um meio ácido, que pode ser um limão, um vinho, ou até mesmo um suco de laranja, que eu já falei que fica bem gostoso. E só no finalzinho, tem gente que joga um pouquinho de mel ou um pouquinho de manteiga para só dar aquele brilho, sabe? Característico aí desse período de Natal. Quando fica pronto, eu gosto muito de decorar também com as cores do Natal, que seja vermelho ou verde. Então, assim, você pode botar buquezinhos de brócolis, que fica lindo, tomatinho cereja, ou a própria cereja, né? Também compro a cereja, eu até tenho aqui em casa, é o que a gente vai usar. O peru só tem um problema para quem tem ácido úrico, então quem tem ácido úrico elevado, eu diria para tomar muito cuidado com a carne de peru, não abuse na quantidade, tá? Porque ela tem um teor maior de purina do que os próprios tipos de frangos. E aí, né, na década de 80, mais ou menos, veio para concorrer com o peru a ave do Chester, né? O Chester, na verdade, é um frangão, um frango enorme que foi melhorado ali geneticamente, houve melhorias genéticas para que aquele frango tivesse bastante coxa e principalmente bastante peito, porque aonde fica mais bonito é a principal diferença do peru. Então, para concorrer com o peru, eles acabaram criando esse Chester. Só que é um frango que a gente fala que não é natural, né? Não tem assim, ainda há bastante especulação se ele é transgênico ou não. A princípio ele não é transgênico, mas ele
sofreu algumas melhorias sim ali de cruzamento entre espécies para poder ser utilizado dessa forma. E o que a gente mais especula é porque a gente não vê a foto, né? A indústria ela acaba escondendo muito como que é a foto de um Chester vivo, né? Será que ele tem muito peito e muita coxa? Será que ele consegue andar? Será que ele não anda? Fica aquele ponto de interrogação que a gente não sabe. Eu já tive problema com meu filho. Eu trabalhei, né, até na época que eu trabalhava na Roche, mas desse ano acho que nem foi na Roche, foi na Subcia 7 que eu trabalhava. E eu ganhei, né, uma ave Chester para poder utilizar no Natal. E eu viajei, fui pra Praia Seca, né? Já tinha casa lá e levei o frango e nem temperei de novo. Por isso que eu falo que é sempre importante temperar. Eu acho que eu só acrescentei, eu não lavei, enfim. E a gente botou na mesa, meu filho tinha o quê? Eu acho que uns 3 ou 4, de 3 para 4 anos. Né? E a gente fez lá a mesa de Natal e ele comeu. Olha, horas depois ele começou a ficar todo pintado. Ele tem problema com alguns temperos. E eu tive que ir correndo dali, não tinha emergência, tive que voltar pro Rio para poder levar ele no hospital e ele tomar, né, injeções aí de Fernegan, porque não tinha pediatria em Cabo Frio na época. Nossa, foi assim um Natal bem difícil por conta daquele tempero que vem na ave Chester. Então, desde esse dia, né, eu acho que eu fiquei ali traumatizada e eu prefiro sempre comprar frango ou no aviário. Eu adoro comprar aquele frango corim. É um frango orgânico que a gente encontra em alguns supermercados. Eu acho que é muito mais saboroso, né? Qual é a diferença? É que essas aves que a gente come, né? Elas se alimentam principalmente de ração à base de milho e de soja. Enquanto que o corim, geralmente, são frangos onde tem um respeito maior. É um frango que anda. Você percebe até quando você come a carne, quando você assa, que não solta aquela gordura toda, né? Porque quando a gente bota uma ave num tabuleiro e bota no forno, você vê como é que sai o caldo dele, né? As substâncias extrativas que dão sabor, mas também solta muita gordura. Então, a ave orgânica ou um frango que você compra no aviário, né? Um frango comum, ele acaba tendo um teor de gordura muito menor. Eu acho mais saboroso também. Acho que o sabor do frango orgânico é muito bom. Eu dei aula, né, de culinária na Unimed durante 3 anos e a gente fazia os especiais de Natal para quem era diabético, para quem era hipertenso, para quem tinha osteoporose. Eu amava tanto a parte da decoração, que eu adoro decorar uma mesa, um prato, como a parte do cardápio. Lá eu sempre estimulava as pessoas a comprarem frango orgânico. Então a gente fazia frango de tudo que era jeito. Frango recheado, com ricota e espinafre. Eu lembro que esse ficava maravilhoso. Frango recheado com farofa de amêndoa, né? Porque tem essa receita do frango recheado que é muito boa. Que a gente faz a receitinha, bota lá dentro depois de assado ou semi-assado e fica assim um sabor maravilhoso. Eu fiz inclusive um livrinho, tá? Um e-book que já tá lá no meu link da bio, tô vendendo por R$ 9,90. Tem 11 receitinhas voltadas, assim, receitinhas de bem básicas, sabe? Mas que fazem toda a diferença, que são receitas que eu testei, que eu sei que o sabor é muito bom. E lá eu deixei a receita do frango com laranja, para quem quiser, que é uma coisa bem simples. Mas ó, fica a minha dica aqui, pela live. Se quiser pode rechear com a farofa de amêndoas, que é a mesma receita que tem no livrinho também. Ou simplesmente eu faço ricota, amassadinha com espinafre, com ervas finas e coloco dentro do frango e fica assim com um sabor muito, muito bom. Aí saindo das aves, vamos falar um pouquinho sobre o bacalhau. Eu acho que a maioria adora bacalhau no Natal. O bacalhau é uma ótima opção, tá? É um peixe saudável, é fonte de ômega 3. O problema do bacalhau é para os hipertensos, né? Ou pessoas que sofrem de problemas renais, porque a quantidade de sódio que tem ali é muito elevada. Geralmente ou você faz a bacalhoada, né, com batata, com vegetais, ou você geralmente faz o bolinho de bacalhau que as pessoas comem bastante frito. Então nas aulas, quando eu fazia de coração saudável, eu ensinava as pessoas a não usarem
puramente o bacalhau. Eu misturava bacalhau de salgado, lógico que a gente precisa de salgar bem, mas por mais que você não sinta no sabor, ai, Jenny, mas tem pouco sódio. Tá tranquilo, dessalguei bem, mas quando você leva para análise, você vê que ainda é uma proteína com uma quantidade de sódio altíssima. Então, se eu misturar com outro tipo de peixe, eu já melhoro, né? Pelo menos a metade do sódio eu vou estar consumindo. Então, a gente usava merluza mesmo, fazia bolinho de peixe misturado com um pouquinho de bacalhau. A gente geralmente botava meio a meio. E batata, salsinha, cebola. É até muito interessante que você use bastante batata mesmo, porque a batata tem potássio, o bacalhau tem sódio. Quando a gente coloca uma receita onde tem os dois, eu equilibro muito mais isso, tá? Então fica a minha dica aí pro bacalhau em relação aos hipertensos. Tente misturar com outro tipo de peixe, ou tipo, vou fazer a bacalhoada, bota bastante batata, brócolis, pode botar grão de bico também. Isso é até uma alternativa para os vegetarianos, que eu sei que os vegetarianos hoje, né, aumentou muito a quantidade de vegetarianos aí no mundo, e eles estão fazendo as ceias de Natal alternativas. E quando a gente não usa proteína animal, a gente vai para as proteínas vegetais, que no caso eu super aconselho o grão de bico, porque assim a lentilha geralmente a gente deixa para o ano novo, né? Mas agora no Natal você pode usar bastante grão de bico ou a própria salada de feijão fradinho, né? Que muita gente usa também, é uma tradição. Salpicão também é outra receita que as pessoas adoram fazer no Natal. Eu também, eu amo salpicão, gosto muito de salpicão, vira e mexe, eu faço aqui em casa. E eu aprendi há pouco tempo com a Tati Lund, uma chefe vegetariana, né? Eu fui nutricionista do projeto Chefs na Feira. Depois, quem quiser pode procurar no YouTube, gente. Chefs na Feira é uma websérie muito legal, com várias receitinhas. E eu fui convidada para ser a nutricionista desse projeto. E falei um pouco sobre as substituições, né? Porque como são receitas feitas por grandes chefs, às vezes os ingredientes são um pouco mais difíceis. E aí eu falei um pouco do valor nutricional. Mas vamos focar ali na receita da Tati Lund. Ela comprou um queijinho, um tofu defumado, aquele orgânico que você acha no mercado, não é difícil de achar. Ela ralou e aí botou cenoura, milho, basicamente os ingredientes que a gente costuma ter, né, mesmo no salpicão. E aí no final ela botou maionese de castanhas, mas eu sei que é muito difícil, né, usar maionese de castanhas. O que geralmente eu utilizo aqui na minha casa quando eu faço salpicão, né? A maionese, ela tem um teor de sódio muito alto. Aí se você vê que a pessoa ainda bota presunto, bota a maionese, o milho enlatado, fica com uma quantidade de sódio altíssima nessa receita. Então, para ficar até mais leve, eu substituo a maionese pelo creme de leite. E aí eu boto creme de leite com iogurte, que eu acho que já dá um toque muito melhor, e boto só uma colher de maionese. Às vezes eu boto só um pouquinho para ficar mais parecido e ninguém perceber que não tem maionese ali. Mas quando eu misturo os três, que é mais creme de leite, boto azeite também, creme de leite, azeite, um pouquinho de iogurte e maionese, aí sim, olha, fica perfeito, fica leve. As pessoas até me perguntam quando comem aqui em casa: nossa, Diane, o que você botou diferente? Esse creme tá mais leve, né? E não fica salgado. E aí você sente mais o sabor, por exemplo, do frango que você colocou lá, né? Como eu falei, você pode fazer também um salpicão vegetariano, só com repolho. A quantidade que as pessoas gostam muito de presunto, né? De tender, que é lindo na mesa, realmente, né? O tender ou presunto, que você enfeita ali com fios de ovos, com cravinho. Isso não é uma tradição aqui na minha casa. Eu não gosto mesmo de nada que tenha sabor muito salgado. Então, eu acho muito salgado, eu não uso. Mas meu filho, por exemplo, adora. Então, quando a gente vai na casa de alguém, passa geralmente Natal na casa de alguém, ele adora aquele tender, né? Que a gente acaba utilizando. Eu que não uso aqui na minha casa, mas fica uma dica aí. Porque, por exemplo, no caso do tender, que também tem bastante sódio, a gente não tem muito o que fazer, porque ele já veio realmente defumado, você bem dizer, só aquece em casa. Usar na hora que for cortar, né? Cortar bem fininho para não consumir tanto. E a ideia de você ter fruta
frutas junto, decorar assim com ameixa, com figo, todas essas frutas de Natal, pêssego, porque elas são bem altas em potássio. Aí eu ajudo a equilibrar esse sódio que você já está consumindo dessas, né, desses, que é uma carne defumada, né, um embutido. Eu não posso negar que o tender é um embutido. Então, capriche nas frutas ali em conjunto. Gosto muito, né, as pessoas também têm hábito de fazer leitão. Eu até no meu primeiro emprego na Comissaria Rio, o diretor lá sempre comprava umas leitoas pequenininhas assim, ficava lindo, né? Já saía a ceia de Natal toda dele lá da empresa e era muito bonitinho, né? O leitão assado. Sei que tem essa questão aí do pessoal, é um animal e etc, mas o frango também dá uma pena porque é muito pequenininha, né, a leitoa, mas é um prato bonito. E aí, sobre porco, eu não tenho muito hábito de usar na minha casa, eu quase não faço no Natal carne de porco, eu prefiro a ave, como eu falei, mas gosto muito do lombo suíno ou do filé mignon suíno, e geralmente carne suína fica uma delícia acompanhada de purê de maçã. Ou que você só asse umas maçãs ao lado, assim, umas ameixas. Lá na comissaria a gente até fazia muito isso, que é comprar uma peça de filé mignon, a gente abria ela, né? E aí você recheava com ameixa e maçã, enrolava e amarrava com um barbantezinho e assava, sabe? Depois fatiava. Fica um prato maravilhoso, mas também a gente acaba utilizando muito esse prato no Réveillon, no Ano Novo. Pode ser usado no Natal, no Ano Novo, as pessoas acabam usando bastante a carne de porco. A carne de porco, muita gente acha que é ruim, que não é saudável, mas é uma fonte muito, muito importante, tá? De vitamina B12. Então, por exemplo, até pacientes que têm problemas cardiológicos, quando a gente vai lá ver o nível de homocisteína, que é um marcador de inflamação, às vezes não tá legal, tá com homocisteína muito alta. Como que a gente faz para baixar? Dando mais complexo B, dando mais vitamina B12. Então, assim, a carne de porco magra, ela é bem-vinda, tá? Na saúde das pessoas. E como eu falei, se eu puder não comprar um embutido, comprar a carne fresca que eu mesma possa temperar, eu vou estar melhorando do que... E fora assim, que eu acho que o sabor, né, o tempero pessoal de cada pessoa o tempero de cada pessoa é a sua marca registrada. Eu acho isso muito legal, né? Quando a gente podia se reunir e cada um levava um prato. E aí fala, não, ó, vai ter o almoço de Natal na casa de fulano. E cada um, né, fazia aquela lista, não, eu levo um prato salgado, eu levo um prato doce. E cada pessoa tem a sua marca registrada. Eu lembro, né, da família do meu ex-marido que tinha lá a Latife, que fazia o brownie. Até hoje o brownie de chocolate oficial é o dela. A Aline, minha cunhada, que o pudim dela é o mais maravilhoso do mundo. A tia Iracema também. A minha irmã Luciane faz um salpicão dela que também é estupendo. Então, eu acho isso muito legal, você colocar o seu carinho na sua receita, né? Você colocar ali a sua marca registrada. A tia Jamile fazia farofa de amêndoas. Aqui em casa hoje, a farofa que as minhas irmãs mais amam é a minha, a de amêndoas, que eu também coloquei lá no livrinho, né? E a farofa, o que eu digo? Aí fica aquela questão, né? Com passas ou sem passas? Muita gente prefere, né? Não gosta de passas na comida. Mas essa eu nem boto passas, eu boto só amêndoas. Eu aprendi um pouco com a tia Jamile, mas a dela, ela bota muita manteiga. E eu não faço com manteiga. Na verdade, eu faço aquele mix de gorduras de novo. Eu boto um pouco de óleo de coco, boto um pouquinho de manteiga e boto um pouquinho de azeite. Eu fico com um perfil lipídico melhor. Aí eu refogo bastante cebola e alho, jogo a farinha de mandioca misturada com a farinha de aveia. Quando você mistura as duas, você também nem percebe o que é farinha comum, o que é aveia. E por último, eu coloco as amêndoas torradas, que eu não torro na manteiga. A tia Jamile, ela torrava tudo na manteiga, ficava muito gorduroso. Eu não, eu asso as minhas amêndoas separadas. As amêndoas, né, eu compro inteirinha, com a casquinha e tudo, e dou uma fervida assim de 3, 5 minutinhos. Quando ferve, eu desligo o fogo, escorro, e aí se você só apertar, fica muito fácil de você tirar
aquela casquinha marrom da amêndoa. Por que esse processo é mais importante? Porque eu conservo muito mais os antioxidantes das amêndoas do que você já comprar na forma de farinha, do que você já comprar na forma laminada. Então, depois que eu faço isso, eu venho com a faca e corto assim grosseiramente mesmo e levo no forno. E aí eu deixo assar até dar uma leve douradinha. Aí eu misturo na minha farofa. Gente, essa farofa fica divina, 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 divina. Quem come fala, nossa, que farofa. Fica com gostinho do óleo de coco. Essa receitinha também tem lá no e-book, tá? É só você entrar no meu perfil, que as pessoas às vezes não têm ideia do que é o link da bio. Se você entrar no meu perfil, né, você vai ver que tem um azulzinho ali embaixo. Se você clicar naquele azulzinho onde eu falo que eu sou palestrante e tal, naquele azulzinho já te leva para uma outra página que tem lá, ó, e-books. Aí você clica que vai te levar para a página do Edux, que é a plataforma onde a gente vende os livros, né? Eu só consigo botar um por vez, então se antigamente estava de gastrite e agora eu coloquei o de Natal. Eu tô vendendo por R$ 9,90 porque assim, olha, tá realmente receitas bem fáceis. Eu acabei fazendo muito em cima da hora, mas eu acho que vale muito a pena. Tem muita receita gostosa ali e que tudo você pode adaptar e fazer na sua casa. Tem a receitinha da salada também, de rúcula com figo. Eu amo figo. Se não tiver figo, bota ameixa, bota pêssego, bota a fruta de Natal que você tiver. E agora, vamos falar um pouquinho das sobremesas. Gente, já tem quase 26 minutos. Hoje minha live vai demorar um pouquinho mais. Porque Natal, né, são muitas receitas. Vocês querem escrever aí pra mim qual é a receita de Natal preferida de vocês? Que aí fica fácil de eu já dar a dica, porque eu não vou conseguir falar de tantas, né? Eu acho que eu vou falar da rabanada, que é a receita que eu acho que é tradicional, que as pessoas amam rabanada. Eu também, gente, adoro rabanada. Na época que eu dava aula, eu fazia rabanada de tudo que é jeito. Fazia com glúten, sem glúten, recheada com doce de leite. O que é uma rabanada recheada com doce de leite, gente? Essa eu não botei no livrinho não, mas eu posso falar aqui pra vocês. A do livrinho, eu fiz uma outra, grelhadinha com óleo de coco. Que aí eu vou deixar pro livro. Vou dar a receitinha aqui a Érica falou aqui do pavê, a Alessandra também falou da rabanada. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um pão da Nutrela que ele vem com maçã e passas. Esse pão integral, ele é integral, mas ele é adocicado com canela, maçã e passas. Eu um dia, né, fazendo as compras lá para as aulas de culinária, pensei, cara, eu acho que isso aqui talvez fique uma rabanada boa, porque aí eu não preciso usar tanto açúcar, porque esse pão, né, já tem passas, já tem canela. Eu acho que eu vou usar na receita do diabético. E aí eu comprei esse pão, comprei um doce de leite diet, sabe, desse tipo do mundo verde, né, no vidrinho. E aí eu fiz tipo assim, né, um sanduíche. Eu peguei uma fatia desse pão de canela, botei doce de leite diet, mais uma fatia, fiz um sanduichinho. Aí eu molhei, né, no leite, com um pouquinho, nem precisei botar essência de baunilha, nada, porque o próprio pão já tem sabor de canela e passas e o doce de leite também, então não preciso botar baunilha ali para dar sabor em nada. Eu só molhei e passei no ovo e levei pro forno, né? Na verdade, eu rego um pouquinho de óleo de coco também no tabuleiro, porque o problema da rabanada de forno é que fica muito seca. Né? Não tem jeito, é uma rabanada que é seca. Eu adoro rabanada molhada, a rabanada tem que ser molhadinha. A Tati também falou que adora esse pão, que é maravilhoso. E aí, com o doce de leite no meio, o que acontece com a temperatura, né? O doce de leite vai derretendo, então o pão fica com gostinho do doce de leite ali. E aí eu só fiz isso, quer dizer, não botei nada de açúcar, né? Só o que já vem direto do pão, mas é uma quantidade pequena. Não vai leite condensado, vai esse doce de leite diet, porque doce de leite diet para produzir em casa dá muito trabalho. Fora que no Natal a gente tem que fazer 1000 pratos. Aí se eu ficar perdendo tempo para fazer um doce de leite mais caseiro, né, não vai rolar. Mas se não quiser usar doce de leite, para quem não gosta, pode também usar uma geleia sem açúcar, de morango, de framboesa, do que quiser. E aí você bota no meio desse pãozinho, passa no leite, passa no ovo batido e forno, né? Lógico que você tem que untar com óleo de coco também. Depois que fica douradinho, que você virou, bota separadinho, sabe? Um do outro. E aí depois que virou, eu só polvilhava canela. E aí também mais um segredo. Pra gente não usar açúcar,
em volta, né, da rabanada, eu acabo misturando um pouquinho de leite em pó, coco ralado, canela, e aí eu boto bem pouco açúcar. Na época da culinária, eu usava muito adoçante, usava muito aquele tal e qual, que era o adoçante culinário, mas isso a gente tá falando de 5 anos, de 6 anos atrás. Hoje a gente sabe que os adoçantes, gente, mesmo sendo xilitol, não é tão saudável. É melhor a gente usar pouco açúcar, trabalhar na receita para diminuir a quantidade de açúcar, do que a gente querer, sabe, ficar achando que é xilitol, a estévia eu vou usar à vontade, que não é. Isso mexe na sua flora intestinal, mesmo para quem é diabética. A Alessandra botou aqui, vou fazer, já levo para minha mãe que é diabética. Essa semana fiz uma com Nutella, bem calórico isso aí. Mas olha, essa de doce de leite diet vai sem medo. Ela é bem gostosa, é bem saborosa. Ou então, se não gostar de doce de leite, vai na geleia. E é que eu coloquei no meu livrinho de receitas, não fiz. E ela fica saborosa também. E aí eu dei sabor com um pouquinho da essência de baunilha. E você vê que a quantidade de açúcar é mínima. É só você não misturar só açúcar com canela. Tenta botar uma terceira sabor ali. Eu gosto de leite ninho, né? O sabor do leite ninho fica muito bom. Se a pessoa, lógico, não tem intolerância a leite, você não vai poder usar leite, a gente vai usar o quê? Pelo menos um coco ralado, que também já dá sabor pra caramba. No livro eu botei uma outra receita que fazia muito sucesso lá, que é a peras ao vinho. Gente, que receita tão simples e tão saborosa. Essa eu não vou falar aqui não, porque senão a live vai ficar muito intensa. Agora vamos falar um pouco do leite, que eu acabei lembrando, e a Tati tá aqui também, né? E Tati tem problema com o leite. A maioria das receitas acabam tendo um pouco, né? Somente nas sobremesas, um creme de leite ou um leite condensado. O que a gente pode fazer, né? Para essas pessoas que têm essa indisposição, gente, tenha a sua enzima com você. Né? Então, existe uma enzima, a gente fala, eu gosto muito da Enzifor, da Vitafor, mas existem outras marcas também, tá? Que você encontra em lojas de suplementos ou que seu médico passe, na farmácia também tem, né? Alguns voltados para lactose. Você precisa ter essa enzima com você, porque alimento mal digerido vai prejudicar muito a sua saúde. Então, não é só a saúde de quem é diabético, de quem é hipertenso, é de quem não faz a boa digestão também, ou do glúten, o glúten não vai ter enzima que melhore não. Geralmente eu faço rabanada com pão sem glúten, tá? Para quem tem problema aí, dá para fazer rabanada com pão sem glúten. Cadê esse livrinho, gente? Eu quero. Então, Tati, tá lá no link da bio. Deixa a live acabar, aí você entra lá no meu perfil, tem lá um azulzinho aí embaixo. Quando você vai ver, palestrante, nutricionista, tem um link azul. Só você clicar ali, aí naquela página eu vou mostrar depois no final nos meus stories, eu abro aqui no meu computador pra mostrar. Que as receitinhas são simples e muito saborosas. Vamos falar do leite, né, para quem tem intolerância. Na maioria das vezes, ou eu troco por creme de leite de soja mesmo, porque é uma alternativa, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas assim, pela praticidade do Natal, eu acho que você pode trocar em algumas receitas o creme de leite comum pelo creme de soja, tá? Que ajuda. E o leite normal também, por um leite de amêndoas ou por um leite de coco, que já ajuda muito. E acho que a gente deveria, sim, para quem tem problema de digestão, ter a sua enzima para usar pelo menos aí nesses 3 dias, 4 dias que você estiver consumindo essas receitinhas de Natal. Então, eu botei lá no livro a receita do peras ao vinho e fiz um pavê também de granola com morango, que é uma fruta também assim pouquíssimo calórica. Fiz tipo um mingau, mas se a pessoa também não pode usar o leite comum, ela pode fazer com leite de coco, com outros substitutos, e fica uma receita rica em fibra. Eu tenho uma amiga que mora na Austrália e hoje de manhã eu tava até conversando com ela. Grazi, como que é aí na Austrália? O que vocês têm? Ai, Jenny, como aqui a nossa ceia é muito com brasileiros, mas esse ano, até por conta do Covid, eu tava conversando com ela, ela disse que provavelmente vai cada um passar na sua casa, né? Lá o governo é bem
rígido, sabe, em relação a isso, e as pessoas realmente respeitam. Deve cada um passar na sua casa. Mas ela disse que tem uma receita tradicional lá, que eu achei parecido com essa do pavê, né? Que ela chama de, acho que é pavlova, de morango, que é tipo um suspirão, né? Que pega clara de ovo, você bate no liquidificador com um pouquinho de açúcar e aí vira, né? Tipo um suspiro, né? Um merengue, e você enche de morango, porque fica parecendo neve, né? Na maioria dos países, né? Da onde ela tava dando os parabéns ali, né? Na maioria dos países é frio, então assim, lembra neve. E aí você pode botar morango, pode botar kiwi, pode botar uva verde, pode brincar com as crianças para fazer tipo uma árvore de Natal, que fica muito bonitinho. Tem até aqui tem uma árvorezinha de Natal, né? Teve ano que eu também já fiz na escola, que ficou bem legal, que é fazer tipo uma árvore de Natal de brócolis. Você também fica muito bonitinho. Você pode encher de brócolizinho assim, como se fosse uma árvore de Natal. Aí você pega o tomatinho cereja e vai colocando como se fosse as bolinhas de Natal. Para quem tem criança em casa, fica assim uma super decoração. No dia do Natal mesmo, no dia 24, as pessoas sempre me pedem: ai, Diane, me ensina a decorar a mesa. Eu vou fazer uma live para ensinar vocês a decorarem mesa, porque eu acho que a nutrição ela envolve tudo. E como eu falei, né, desde aquela live da mastigação, é o nosso olhar para a comida. Então, assim, comida saudável, bonita no prato, a gente tem vontade de comer. Agora, se você bota aquele legume que cozinhou demais, tá todo sem graça, tá horroroso, a gente não vai ter vontade de comer. E não tem nada na ceia de Natal que eu diga para você que, olha, isso é péssimo. Não é, gente. É um momento de confraternização, né, de paz. Tem essa questão religiosa também, né, muito envolvida com o Natal. Eu só digo para que não tenha tantos excessos, principalmente em casa de quem é diabético, de quem tem que controlar os seus carboidratos. Tenta ficar mais nas frutas e tenta fazer no máximo 2 sobremesas. Outra dica que tem no livro, que é legal, eu fiz um bolotone, tá? Que é um bolo muito parecido com o sabor de panetone. Porque o panetone mesmo, né? Eu adoro panetone também, eu até comprei um. Mas assim, ele tem muita gordura hidrogenada, sabe, na composição. Então, se a pessoa tem problema cardiovascular ou luta contra o colesterol, aquele tipo de gordura que tem dentro da massa do panetone, ó, não é nada legal. E aí, se ela come só um pedaço na noite de Natal, ok. O problema é quando a pessoa quer comer esse panetone o mês de dezembro inteiro, né? Aí é demais. Aí eu acho que assim, a gente compra um panetone convencional, né, pra gente matar a vontade daquela memória afetiva, mas você pode fazer bolos na sua casa que lembrem também o sabor do panetone. E também é uma forma de economizar, né? Porque panetone também, bom, é caro pra caramba, né? A Alessandra também tá dizendo aqui que adora panetone. Eu amo. E eu gosto daquele tradicional mesmo, de frutas cristalizadas. Eu nem compro muito o chocotone, né? Aquele com chocolate. Eu acho que é muito enjoado. Eu gosto das frutas cristalizadas. Eu amo. Então, eu acho que eu já falei bastante coisa. No livro eu também ensino 2 bebidas, tá? Um suco de uva natural, que, nossa, quando você tomar esse suco de uva natural, você nunca mais vai comprar o de garrafa. Sem falar no valor da economia, né, gente? Quanto que é um suco, uma garrafa de suco de uva, né? Então, assim, custa na faixa de 16, 18 reais. Com uma caixinha de uva que você paga 7 reais, você faz mais que uma garrafa daquela e o sabor é muito, muito bom. Então, eu ensinei a fazer suco de uva em casa, tem uma ponche de frutas também maravilhosa. Ai, tem um arroz com abobrinha e castanha, que não vai dar tempo de eu falar aqui. Vocês comprem o livro, que depois vocês, quando fizerem, tira a foto e me marca. Só faz, só compra, só faz. Você vai ver que os ingredientes são fáceis. Você tá cuidando da sua saúde e no dia, como eu tô prometendo aqui, tá? No dia 24, eu vou ensinar vocês a decorarem, tá? Tinha uma coisinha que eu fazia muito bonitinha, olha, lá na aula, que eu pegava um guardanapo. Vocês sabem que eu já fui artesã, né? Tem alguém me perguntou ali, em algum momento eu já trabalhei com artesanato, gente, antes de eu estudar nutrição, ó. Então, eu corto, eu dobro, ó, tá vendo? O guardanapo, depois eu dobro de novo assim, ó, pra lá e pra cá. Eu ensino vocês lá, tá? No dia 24. Aí eu fecho assim, ó. Aí eu boto um lacinho, ó. Tipo assim, ó. Fica lindo pra gente botar em cima de cada
Pode fazer com fita, eu vou dar várias alternativas. No dia 24, a aula vai ser de decoração, tá? De mesa de Natal. Vou ensinar vocês a fazerem uma mesa bem bonita, arrumar uma fruteira. Muitas amigas minhas nutricionistas falam, Jenny, eu adoro suas receitas, mas eu não sei decorar, né? Então, às vezes eu faço, a receita não fica igual a você. Então, eu vou dar umas dicas aí de decoração pra vocês. Olha, a live hoje demorou, né? Já tem quase 40 minutos, eu acho. Já tem 39 minutos. Olha, muito obrigada. Espero que essa live, assim, ajude vocês a terem ideias aí pro Natal. E dia 24, amanhã eu vou começar a falar de novo, tá? Eu acredito que amanhã eu vou falar de fibromialgia, que é outra doença que as pessoas me questionam muito, né? Envolvidas aí com as doenças reumatológicas. Então amanhã eu vou falar de fibromialgia, que tem muita gente me perguntando e me pedindo. Mas no dia 24 eu volto a falar de ceia de Natal voltada para decoração, tá? Obrigada, gente!